E aqui umas pessoas estão voltando àquele assunto de ontem com respeito às faltas passadas. E diz que se uma pessoa que tenha levado uma vida muito voltada para a sensualidade e hoje busca viver o oposto, sem pensar no passado, como pode ajudar a equilibrar esse karma? Bem, vivendo o oposto, encontrará circunstâncias para equilibrar esse karma. O remorso e a autopunição, como vimos, de nada resolve, nada serve isso. Não muda o fato. O que equilibra a ação passada é fazer o contrário, ou então interrompê-la e fazer coisas positivas em outros setores, eventualmente. Uma pessoa está vendo um contraste entre um ensinamento de Jesus e um ensinamento de Gandhi. A pessoa lembra que Jesus ensinou que nós devemos perdoar para sermos perdoados. E Gandhi dizia que ele não perdoava a ninguém porque ele nunca se sentiu ofendido por coisa alguma. Então, isto não é um contraste, são níveis diferentes de consciência. Cristo não se compara a Gandhi, é claro, mas Cristo estava falando para as massas, Cristo estava falando para as pessoas comuns, estava se referindo à lei do retorno. Gandhi estava se referindo a um outro nível, estava se referindo a seres já muito trabalhados, a seres já muito evoluídos e que, como nunca se sentem ofendidos, não tem nada a perdoar. São dois níveis diferentes. E depois, quanto mais nós nos aprofundamos no nosso ser e vamos em busca da nossa essência, menos nós temos o que perdoar e com nada mais temos que nos ofender. Porque, no fundo, na realidade, somos todos um só. De forma que não há ninguém a que perdoar. Porque somos aquele que está agindo e aquele somos nós. Mas isto tudo são expansões de consciência que nos cabem, a uma certa altura, realizar. Ou, como diria Paulo de Tarso, expansões que se realizarão em nós, melhor do que cabe a nós realizar, porque eventualmente não temos este poder. E se nós podemos explicar o processo vivido por Paulo de Tarso às portas da cidade de Damasco, e por que Cristo escolheu um perseguidor dele para ser o seu maior difusor da palavra. A mim, diz a pessoa, este fato parece contraditório. Não se pode comparar o Paulo de Tarso antes daqueles fatos e o Paulo de Tarso que veio depois. Porque ali o que aconteceu foi uma abertura dos centros da cabeça. E quando se expandem os centros das nossas cabeças, nós somos outras pessoas, porque temos outros contatos e temos outras expansões. Além disto, além de Paulo ter tido os centros da cabeça abertos e desenvolvidos, Cristo via nele a essência e não as aparências. Todos nós, em essência, somos perfeitos. Então, se nós encontrarmos diretamente Cristo e Ele afirmar que nós somos perfeitos, com o poder que Ele tem de atrair a perfeição e de desenvolver a perfeição, imediatamente nós nos tornamos perfeitos. Isso para nos mostrar que nós teríamos que desenvolver em nós também este poder de afirmar a perfeição, este poder de afirmar o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, o que é real, porque aí vamos treinando esta força em nós todos.
E aí vamos nos transformando gradualmente em Cristos. Porque Cristo não era o único. Cristo representava algo, ou representa algo, que nós todos somos em potencial. Então, tudo aquilo que Cristo fez, segundo as palavras dele, nós também podemos fazer e até muito mais, segundo o que ele disse. Por que até muito mais? É muito mais porque a energia também evolui. E a energia que se manifestava no Cristo há 2000 anos, esta mesma energia hoje já evoluiu. Ela não está como era há 2000 anos. Este amor cósmico cresceu muito, como cresce continuamente. De forma que quando nós manifestarmos o que ele manifestou, vai ser muito maior. Não por nós, mas porque a energia já evoluiu, a energia já cresceu. E a pessoa diz que se Paulo odiava tanto Cristo, como é que isto foi possível? Olha, quando se vê muito ódio, quando se vê um ódio perfeito, se está muito próximo do amor. E quando se vê um amor muito declarado, muito insistente, se está muito próximo do ódio. Então, estas coisas são duas polaridades, dois extremos. Então, uma coisa tem muito a ver com a outra. E uma pessoa estava no sono ao ar livre, no labirinto, e sonhou com as paredes da cozinha pintadas com 3 ou 4 imagens de Cristo. Só que estas imagens estavam todas com a coroa de espinhos na cabeça. E ela pergunta qual é o significado deste sonho. Bem, isto é uma forma da energia do sexto raio mostrar àquela pessoa que é preciso mudar a forma de tratar os alimentos. Isto é como se a energia dos alimentos, como se a energia daqueles produtos estivesse crucificada e com uma coroa de espinhos, isto é, não está sendo tratada convenientemente na cozinha. Então, ver um Cristo com a coroa de espinhos pintadas na cozinha quer dizer que nós estamos sacrificando excessivamente aqueles produtos que são vivos, que são vida de uma certa forma. E nós precisamos realmente assumir que ao lidar com este material comestível, que nós estamos lidando com coisas vivas e que aquilo nas nossas mãos, sendo vivo, sofre influências, passa por processos transformativos. Então a nossa atitude, quando manipulamos o alimento, quando manipulamos aquele produto, deve ser uma atitude que não coloque sobre o reino vegetal uma coroa de espinhos e que o deixe prosseguir na sua tarefa. Porque o reino vegetal desenvolve vários processos energéticos. E para o reino vegetal, nós o usarmos para nos alimentar é uma oportunidade de serviço para este reino. Então o reino vegetal está a serviço do reino humano. E nós devemos tratar então os vegetais, as plantas, tudo aquilo que passa pela cozinha, principalmente, como um reino que está a nosso serviço. Então temos que lidar com esse reino com gratidão, com muito cuidado, para que ele possa prosseguir no seu processo de doação. Um alimento maltratado na confecção, ele não pode, ele não consegue mais produzir o bem que produziria aos nossos corpos. Mas se nós o tratarmos corretamente, ele vai poder continuar nos servindo, depois de ingerido, depois de assimilado, muito melhor do que se nós não considerarmos esses fatos. E uma pessoa, ao adormecer,
pediu ao seu eu interno um sinal a respeito de um projeto de trabalho. Então ela sonhou o seguinte: eu estava diante de um caminho estreito e longo, feito de terra batida. Estava muito limpo, varrido, sem nenhuma pedra, sem nenhuma folha ou graveto em todo o seu percurso, que era sempre reto. Na beira deste caminho havia uma fileira de capim-cidreira de cada lado. As plantas estavam bem desenvolvidas, todas do mesmo tamanho e com espaços iguais entre elas. A imagem deste sonho continua nítida e clara na minha lembrança, e ao descrevê-la sinto uma energia de segurança invadir o meu ser. Bem, ela teve uma resposta bem completa de caminhar despreocupada, com paciência, fé e sem ambições, porque está tudo preparado, tudo organizado, com uma grande simplicidade, e quando ela chegar no fim deste caminho, ela então verá o que lhe cabe fazer. Por enquanto, segundo o sonho, é ir caminhando, porque ela evidentemente em vidas anteriores preparou este caminho, assim tão harmonioso que está diante dela. Seria bom que ela não complicasse as coisas com essas dúvidas mentais e que ela simplesmente caminhasse. Aqui tem a pergunta de um estudante de psicologia. E ele está fazendo terapia com um analista. E ele gosta de ler algumas coisas de Jung. E uma destas noites ele teve o seguinte sonho. Ele estava caminhando com o seu psicólogo. E eles andavam juntos pelas ruas de uma cidade. Depois ele me mostrou a sua casa, que era muito colorida e cheia de objetos de arte. E no final do sonho, uma voz muito nítida me disse o seguinte: vá descobrir a liberdade através dos raios em sua vida. Eu me senti muito livre no sonho e gostaria de saber se eu continuar participando de um processo analítico, eu posso ser ajudado. Qual deve ser a minha postura? Segundo Sri Aurobindo, Freud e a psicologia analítica é o que há de pior para a evolução espiritual da humanidade. Isto segundo Sri Aurobindo. Há pessoas que não concordam com isto, como Jung, e que usavam a psicologia em função da evolução humana. Mas segundo Sri Aurobindo, isto é o que há de pior para a evolução humana. Quanto a Jung, é um ser que teria um desenvolvimento anímico muito maior do que teve se não tivesse se prendido à psicologia analítica. Então, Jung é um ser que caminhou até um certo ponto, muito mais do que os seus antecessores, mas que a uma certa altura se viu bloqueado pela psicologia. Agora, quanto ao sonho com este psicólogo, com este analista, se ele no sonho lhe mostrou a sua casa muito colorida e cheia de objetos de arte, isto quer dizer, a casa colorida é um símbolo do plano astral, quer dizer uma personalidade polarizada no plano astral. E se estava cheia de objetos de arte, é uma personalidade cheia de coisas do passado, cheia de coisas que eventualmente já foram boas, mas que por serem obras de arte de museu, são coisas do passado. E a voz que ele ouviu no sonho é a realidade aqui. A voz disse:
descobrir a liberdade através dos raios em sua vida. Isto é, vá se reconhecer nos raios, vá estudar os raios, porque são os raios que estão te liberando de toda essa cultura, de toda esta civilização, de tudo isso que você conhece. Os raios é aquilo que vai te liberar. E ele, depois de ouvir esta voz, se sentiu muito livre nos sonhos. E ele, quando pergunta no fim se participar de um processo analítico pode ajudá-lo, para certos temperamentos, isto pode ajudar no princípio. Mas, quando se evolui um pouco, é preciso abandonar isto e procurar diretamente a luz. Agora, por estes sonhos, você não tem mais nada a ver com o processo analítico. Uma pessoa diz que se tornou anêmica desde que passou a ser vegetariana, que às vezes se sente muito fraca, mas que ela tem uma alimentação balanceada. Nós ouvimos aqui outro dia que anemia é falta de contato com a alma. Então, se a alma não está em bom contato conosco, e se nós não temos este alinhamento correto, nós vamos tornando anêmicos. Isto em princípio. Agora, entre os pretextos para nós nos tornarmos anêmicos, está a falta de proteína, por exemplo. Isto é um pretexto. O verdadeiro motivo é a falta de contato suficiente com a alma. Mas entre os pretextos está a falta de proteína. Aqueles que têm a superstição de que a proteína só pode vir dos animais, podem experimentar as proteínas vegetais. Existem muitas proteínas vegetais que podem ser usadas. Para muitos hoje, uma alimentação especial é um problema por causa das circunstâncias da vida da pessoa. Então, quando se fala em alimentação balanceada, isso para muitos não tem realidade alguma, porque eles não têm possibilidade de fazer essas alimentações. Mas a gente pode saber certas coisas básicas e depois fazer o principal, que é o alinhamento e o contato com a alma. Porque aí a nossa química interna, a nossa química oculta, vai começar a suprir aquilo que o alimento material eventualmente não está dando. Mas isto é um processo interno e que a pessoa teria também que assumir. Hoje em dia, é uma graça você poder se alimentar corretamente. Isto é uma graça. E não sei se alguns que têm a possibilidade de se alimentar corretamente de bons produtos têm consciência de que graça dispõe. Isto hoje é uma graça, porque o alimento é todo danificado, hoje o alimento está todo transformado e é realmente uma raridade você ter um bom alimento. Então, mais do que nunca, é necessário este contato com a nossa química interna, com a nossa química oculta, e é muito necessário este nosso relacionamento com a nossa própria capacidade transformativa para irmos transformando todas as circunstâncias externas da vida que nós hoje dispomos. E uma pessoa está pedindo que a gente fale um pouco a respeito dos jogos de forças e de poder entre personalidades que formam a cúpula em uma organização. E como deve ser a base humana de um grupo espiritual. E se é lícito alguém se achar detentor das formas de manifestação do plano evolutivo. Muitos estão em posições de cúpula, de
coordenação e de comando, para terem a oportunidade de crescer. Não é que estejam preparados, eles estão tendo uma oportunidade para crescer, para aprender certas coisas intensamente, às vezes até bastante impulsionado pela urgência ou pela emergência que certas circunstâncias exprimem. Então muitos estão tendo nessas posições oportunidades de crescimento e de aprendizagem. Aqueles que se consideram mais preparados não teriam que se admirar desse fato. Aqueles que se consideram mais maduros deveriam servir de base para que este que está tendo oportunidade seja bem resolvido, seja bem sucedido. Então, se você percebe que quem está te coordenando tem menos experiência e menos capacidade que você sirva de base para ele se realizar, se resolver e fazer aquilo da melhor forma possível. Esse é o papel de quem percebe estas coisas. Agora, esses que precisam de desenvolvimento, esses que precisam de oportunidade, necessitam se basear em seres altruístas e em seres responsáveis e que já tenham transcendido esse nível de hostilidade e de antagonismo para com os outros. Então, quando há antagonismo com respeito a alguém, quando há hostilidade, isto teria que ser trabalhado em quem tem. E aquele que percebe que o outro tem antagonismo com outros ou com certas coisas, deve irradiar o que tem de melhor, principalmente quando estão diante deste antagonista, deste que sofre desta doença do antagonismo. E se nós cultivamos ou desenvolvemos o antagonismo com alguém, isto é sinal do nosso despreparo. Agora, se é lícito alguém se considerar detentor da forma do plano evolutivo se manifestar? Não, isto é uma manifestação de orgulho e não de sabedoria. Quem não tem este tipo de orgulho, de se sentir preparado para aquilo que faz, de se sentir representante do plano evolutivo, quem não tem este tipo de orgulho, quando está assumindo essas tarefas e quando está no desenvolvimento dessas tarefas, está pedindo luz o tempo todo sobre tudo o que faz. Então se conhece o indivíduo que está equilibrado na sua posição, porque ele está continuamente pedindo luz a respeito do que deve fazer. Porque se ele acha que já está preparado, então aí talvez ele esteja precisando de algum tratamento. Sim, porque nós todos, quando recebemos uma tarefa, naquela tarefa está incluído algo que nos faça evoluir. Então nós nunca estamos preparados para uma tarefa. Quem é que está preparado para a própria tarefa? Ninguém. Porque a tarefa que nós recebemos exige de nós sempre um pouco mais. Então não há ninguém preparado. Aquela tarefa conta com aquilo que você já sabe, que você já conhece, mas traz também para você um desafio, para você, através daquela manifestação, daquela realização, ir se completando, ir crescendo, ir se aprontando ainda mais. Então, ninguém está preparado para a própria tarefa, porque aquilo sempre contém um desafio, sempre traz um estímulo para você desenvolver. E uma pessoa que vem há muitos anos se empenhando para servir
e que tem passado por muitos desafios e por muitas provas durante a sua formação como pessoa servidora, teve uma nova oportunidade de lidar e de trabalhar com crianças. E ela recebeu um grupo de crianças, nesta nova oportunidade, que era um grupo que nenhum outro professor queria receber. Todos os professores recusaram aquelas crianças, e essas crianças foram dadas a ela. E ela as recebeu. Ela as recebeu porque se lembrou de uma frase, de uma verdade espiritual que ela ouviu: servir sem esforço. Então, quando ninguém queria receber aquelas crianças, ela compreendeu que teria que servir sem esforço e aceitou as crianças. Acreditando numa guiança, aceitou o desafio e assumiu aquele grupo. Mas depois, a personalidade ficou um pouco medrosa, com medo de não dar conta da tarefa assumida, etc, etc. Isso tudo vocês já sabem como é. Se a energia nos trouxe o desafio, se a energia nos trouxe a oportunidade, ela vai estar presente. Porque não foi você que foi procurar as crianças. Não foi você que foi procurar esse trabalho. Isto lhe foi trazido como uma tarefa. Então aí a energia deve estar presente. Então você se coloque em posição de alinhamento com esta energia e saiba que realmente não é você que vai fazer. Você vai ser instrumento desta energia, você vai ser canal para esta energia realizar o trabalho nessas crianças. Se você ficar nessa posição, nessa clareza, vai acontecer o que tiver de acontecer. E o que for, é o que tinha que acontecer. E uma pessoa está perguntando qual é a hierarquia que se ocupa dos animais. O reino animal, aqui na Terra, conta com a presença de um certo número de mônadas animais que haviam fracassado em um outro planeta. Então o nosso reino animal está cheio de mônadas que fracassaram em um período anterior em um outro planeta. Isto não foi na Terra, foi num ciclo anterior. E essas mônadas vieram para a Terra, para aqui formar o nosso reino animal. Essas mônadas foram colocadas no mesmo planeta em que se colocou as mônadas humanas. Enfim, o reino animal foi trazido para um planeta onde o reino humano viria habitar, porque é o reino humano aquele que tem as chaves e aquele que está encarregado de ser o intermediário da energia espiritual para este reino animal que precisa de cura. Então, antes de nós perguntarmos qual é a hierarquia que se ocupa do reino animal, nós teríamos que reconhecer que a humanidade como um todo é a forma hierárquica para o reino animal chegar ao espírito. Então somos nós, como reino humano, que somos aqui na Terra os responsáveis para esta cura do reino animal, para esta transformação que deve se dar no reino animal. É claro que a humanidade sozinha não iria conseguir isto. A humanidade sozinha não tem os meios para que isto aconteça. Mas nós podemos reconhecer o nosso papel de intermediários entre a energia espiritual e esses animais, o nosso papel de curadores desse reino, porém auxiliados por forças muito maiores do que as nossas. Por exemplo, a Nuteia, que é um centro planetário, este centro está encarregado de impulsionar a evolução de todo o reino animal. Então a Nuteia
não está trabalhando com os animais individualmente. A Nuteia está impulsionando o reino todo, está levando este reino a reencontrar o seu ponto, a reencontrar o seu equilíbrio. Isso é trabalho de Anuteia. E Lis Fátima com Aurora são os outros dois centros que estão trabalhando no reencontro desses padrões que o reino animal perdeu. Então existe a Nuteia, Lis Fátima e Aurora que estão cuidando do reino como um todo, estão cuidando de reajustar esta situação deste reino aqui na Terra. E nós estamos individualmente e como reino humano encarregados de fazer a ponte entre este reino e o reino espiritual e o espírito. Parece que está muito claro o nosso papel. Agora, tanto estas entidades cósmicas como Manu, que lida com as raças, o instrutor do mundo, o instrutor da civilização, tudo isto está procurando entrosar, organizar todas estas energias para que estas funções se cumpram. Cada reino, inclusive o reino animal, é regido por uma entidade que lhe transmite os padrões que ele deve manifestar. E esta entidade acompanha o reino, e portanto o reino animal também, durante todo o período da sua evolução e da sua passagem por aqui. E esta entidade, que é a entidade encarregada do reino animal, esta entidade se comunica diretamente com o governo celeste central do cosmos. Isto não é uma entidade que não tenha capacidade. Esta entidade se comunica diretamente com o governo central. Então o reino animal não é um reino sem uma entidade que o reja. O reino animal tem esta entidade regedora. E esta entidade que lida com o reino animal aqui na Terra e que lida com muitas outras coisas fora da Terra, aqui na Terra tem os seus prepostos. E os prepostos desta entidade que lida com o reino animal e que, portanto, está muito mais próximas do homem, porque lida conosco também, são aquilo que nós chamamos de jardineiros do espaço. Os jardineiros do espaço, que são essas entidades que lidam com todos os reinos e com o reino humano também, lida com o reino animal. Então, se nós, através dos jardineiros do espaço, destes seres ou dessas consciências que promovem, que velam pela nossa evolução, através desses mesmos jardineiros, deste mesmo grupo de consciências, nós podemos estar ajudando, podemos estar atuando no reino animal com muito mais força e com muito mais perfeição do que podemos estar atuando. Então, teríamos que ter tudo isto presente, porque é bem possível que algo esteja frutificando neste campo e que a gente possa então ter uma atuação muito mais própria e muito mais real junto a este reino daqui por diante. Entre parênteses, eu gostaria de dizer que tratar bem um animal não é pôr as mãos no animal, não é afagar, não é fazer carinho para um animal, como eu vi há pouco antes desta partilha começar. Uma pessoa pegando no animal para agradá-lo. Isto é muito contraindicado. Porque quando nós pomos a mão em um animal, nós estamos transmitindo ao animal a nossa vibração. E se a nossa vibração é emocional, se a nossa vibração é emotiva, isto não faz bem ao animal. Porque os animais têm que desenvolver a mente, os animais têm que desenvolver a alma e não a emotividade. Então, quando nós vamos ajudar um animal, nós temos que estar muito centrados.
E se estivermos centrados, a última coisa que vamos fazer é um carinho para o animal, pondo a mão sobre ele. É a última coisa que vamos fazer. Pode ser que isto seja até necessário, mas no caso disto ser necessário, precisa que a gente esteja muito centrado, muito alinhado e dispondo naquele momento de uma energia que vá desenvolver no animal a mente e não os centros instintivos e mais inferiores dele, como o emotivo, como o plexo solar, etc. Então, nós temos que estar muito centrados para chegar a tocar um animal. Então, isso está praticamente excluído do trabalho em princípio. Agora, os animais contam com o auxílio, além de todas essas entidades, este reino conta com o auxílio de raios específicos. E nós, muitas vezes, dispomos desses raios. Nós, muitas vezes, também somos expressão desses raios. Então, quando somos expressões desses raios, muito provavelmente nós somos postos em contato com os animais, porque os animais desenvolvem também esses raios, ou estão sob a onda, sob a energia de certos raios. E esses raios são os seguintes: o primeiro raio, o terceiro raio e o sexto raio. Então, quem tem energia ou quem está de alguma forma coligado com o primeiro, com o terceiro e com o sexto raio, provavelmente vai ter muita ligação com os animais, vai ter muita facilidade para lidar com os animais. Um primeiro raio tem sobre os animais uma natural ascendência. Ele não precisa fazer esforço nenhum, porque os animais o compreendem e os animais o seguem. Não precisa esforço algum para lidar com o animal. Quem é um primeiro raio ordenado, reconhecido e harmonioso. Então, quem dispõe de primeiro raio já tem aí o elemento principal para lidar com os animais, porque os animais vão segui-lo naturalmente. Os animais são muito ligados ao primeiro raio, só que são ligados ao primeiro raio, mas não têm esta energia da vontade desenvolvida ainda. Mas a ligação do reino com o primeiro raio é nítida, é visível, porque senão, se este reino não tivesse uma ligação interna e real com o primeiro raio, este reino já teria desaparecido, com toda a destruição que o reino humano impinge sobre ele. Então, se não fosse um reino com o primeiro raio muito forte, já teria desaparecido deste planeta, aonde o reino humano o trata como vocês sabem. O outro raio que os animais reconhecem e que os animais buscam é o terceiro, porque os animais têm instinto, e é o terceiro raio que corresponde ao instinto no reino animal. De forma que todos aqueles entre nós que têm um terceiro raio desenvolvido têm a possibilidade de ajudar os animais a transcenderem o instinto ordenadamente. Os animais precisam do instinto, os animais contam com o instinto, mas eles não têm que ficar no plano instintivo. E aqueles que têm terceiro raio desenvolvido são muito indicados para irem ajudando os animais a transcenderem o instinto, ajudando os animais a se tornarem mentais, a irem nesta direção do pensamento. E esse terceiro raio nos animais, esse terceiro raio, que é o responsável pelo instinto animal, canaliza o instinto do animal para aqueles seres que podem ajudá-lo. Então, se há uma ponte entre o terceiro raio de uma pessoa e o terceiro raio que naturalmente está regendo o instinto animal,
Se há uma ponte entre esses dois raios, no ser humano e no animal, o animal fica muito aberto, flexível aos pensamentos daquele indivíduo, à atividade mental daquele indivíduo. E aí nós precisamos ter muito cuidado com o nosso pensamento, precisamos ter muito controle do nosso pensamento, precisamos estar cuidando da qualidade do nosso pensamento, porque esses animais estão absorvendo a energia do nosso pensamento diretamente, imediatamente, através do terceiro raio. E principalmente, se nós somos seres ordenados, se nós somos seres que têm um terceiro raio desenvolvido, teríamos que, por amor ao reino animal, cuidar mais do nosso pensamento. Ter o nosso pensamento em um nível de qualidade, porque é isto que os animais estão recebendo de nós. E o sexto raio também é outra energia que eles conhecem muito, porque é através do sexto raio que os animais vivem em bandos, ou que os animais se entregam à domesticidade. Então, o sexto raio que os governa, o sexto raio, que é um dos raios que manifesta e que desenvolve este reino, tanto o sexto raio pode organizá-los em bandos entre eles, se for o caso, no caso dos animais selvagens ou no caso dos animais menos evoluídos, o sexto raio os organiza entre eles. Mas se esses animais já têm uma certa evolução e que possam se destacar destes bandos animais, então o sexto raio os conduz ao contato humano, ao contato doméstico, como se diz, com o reino humano. Então esses animais que estão aos nossos cuidados, esses animais que são domésticos no nosso ambiente, esses animais são enviados pelo sexto raio. E nós temos que descobrir em nós este sexto raio da forma mais pura para conseguirmos que esses animais tenham uma domesticidade correta. Para que esses animais domésticos consigam fazer a sua evolução através do sexto raio que existe em nós também. Então, primeiro raio, terceiro raio e sexto raio, quem dispõe dessas energias poderá sim estar bastante encarregado de animais em diferentes sentidos. E nós então pedirmos a ajuda dessas entidades, de tudo isto que foi citado, dos jardineiros do espaço principalmente, que estão encarregados da individualização desses animais mais adiantados, mais evoluídos, nós precisamos encontrar a abertura para trabalharmos em conjunto com essas forças e com essas entidades. Os jardineiros do espaço, como vocês viram pelo livro, têm muito contato conosco. Foi através dos jardineiros do espaço que nós nos individualizamos. E através dos jardineiros do espaço que os animais mais evoluídos estão se individualizando. Então, através desse contato, através dessa nossa harmonia com essas consciências que tratam desta evolução, nós podemos colaborar muito com o reino animal. Podemos realmente ter uma atuação muito positiva com este reino. Vocês têm mais alguma pergunta? Pois não. Se nós, uma raça humana, somos a ponte entre o espírito e o animal? Ele diz por que nós impingimos ao reino animal tanto sofrimento nos laboratórios, nas faculdades, etc. Porque ainda somos muito portadores de forças involutivas. Porque nós ainda somos instrumentos de forças involutivas. Mas em civilizações mais adiantadas, mesmo materializadas, como na China antiga,
nunca se fez estudo sobre animais desta forma. Isto é um produto de ignorância, por não se conhecer outros caminhos e por sermos instrumentos de forças involutivas. Agora, o reino animal não está só entregue a esta humanidade de superfície, que precisa aprender muita coisa ainda com respeito aos animais. Mas o reino animal existe também junto às civilizações intraterrenas. Então, as civilizações suprafísicas, que incluem o reino animal no seu contexto, na sua estrutura, estas civilizações neste momento, principalmente em Aurora, em Lis Fátima, essas civilizações nesse momento incluem o reino animal de tal forma que pode vir a compensar o que o reino humano de superfície faz com este reino. Então este reino ainda não desapareceu, este reino ainda não mudou de planeta, em vista do tratamento que recebe aqui na superfície, porque a realidade deste reino não é só a realidade na superfície. Este reino existe em dimensões suprafísicas, existe nas civilizações intraterrenas e nessas dimensões ele é tratado de bem outra forma. E nós teríamos que, à medida que vamos tomando consciência, nos entregarmos, nos oferecermos para a evolução deste reino. E, em geral, quando a gente se oferece, a gente passa a receber uma tarefa. E aí vamos melhorando esta situação deste reino aqui na superfície. Individualmente, como um todo, não tem nada o que se esperar, porque, pelo que se acompanha, não? Isso está entregue às iniciativas individuais ou de alguns grupos como este, que deve desenvolver o seu trabalho com este reino também. Pois não. Conversar com os animais, isto é uma positiva prática, porque você conversar com os animais quer dizer você está tratando um animal como uma pessoa. Então, dependendo do tipo de conversa, dependendo da vibração do que está sendo falado, aquilo ajuda muito, aquilo o inclui numa linha humana que é o seu destino, que é a sua meta. A experiência mostra que quando você fala com o animal, ele compreende. Ele pode não conhecer a palavra, o significado da palavra, mas ele compreende através daquilo que você emite, porque ele é muito sensitivo, ele é muito perceptivo. Então, através das suas palavras, ele sente alguma coisa, ele percebe alguma coisa e ele te entende. Ele te entende de um outro jeito, mas ele te entende quando você fala com ele.